Caríssimos irmãos e irmãs, é muito importante nós, diante da nossa caminhada de fé cristã, podermos entender o sentido pelo qual o Senhor nos atraiu, o Senhor nos chamou, o Senhor nos escolheu. Isso não é questão, eu já falei várias vezes, não é questão de mérito. Não é porque nós somos bons, ou porque temos qualidades, ou porque somos mais inteligentes, somos mais espertos. Não. Mas o Senhor, com o seu olhar, olhou para cada um de nós e viu, consequentemente, as nossas necessidades e as nossas aflições. A primeira leitura desta liturgia, ela coloca muito bem claramente isto para cada um de nós. Quando Deus, que tinha libertado o povo de Israel do Egito, da mão do faraó, do poderoso faraó, libertou este povo da escravidão e levou este povo até o Monte Sinai, o monte da aliança. E ali Deus fala através de Moisés para dizer ao povo: vistes como eu te carreguei em asas de águia e te conduzi até este local. Vistes o que eu fiz com os egípcios? E é verdade. Deus destruiu o poderoso faraó, ou seja, nos libertou da escravidão. E é isso que Ele tem realizado no meio de cada um de nós. Tem de fato nos libertado, irmãos. Que graça podermos estar na igreja, que graça podermos ter um Deus que nos perdoa, um Deus que de verdade nos liberta dos nossos pecados, nos dá a reconciliação. Mas um Deus que também diz: se vocês me escutar, se vocês acolher a minha palavra, eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Sereis uma nação santa. Aquilo que aconteceu com o povo de Israel, irmãos, aconteceu também conosco. Nós somos esse povo, nós somos esse povo escolhido. Deus nos escolheu através do quê? Através de Jesus Cristo. A segunda leitura fala exatamente isto, né? No tempo determinado, Cristo morreu pelos pecadores, por nós. Deu a sua vida. Mas isso tudo Deus realizou para quê? Por quê? Para nos salvar individualmente? Para nos separar dos outros? Não. Deus nos chama à santidade, mas esta santidade, Deus nos separou de uma certa forma, porque através dele, através da palavra, através da celebração, através da Eucaristia, através do seu ensinamento, ele de verdade, se acolhemos, ele fez de nós um povo diferente, que tem um certo discernimento, que sabe de verdade que Deus nos ama, que sabe de verdade que nós temos um Deus que nos ajuda. Mas Ele escolheu nós em função de uma missão. Qual é a missão? Qual é a minha missão? Qual é a tua missão? Não é só do padre, é de toda a igreja, de todos nós que fomos salvos pelo Senhor. A missão de enxergar e de olhar com um olhar não humano, mas com o olhar de Deus. Qual é o olhar de Deus? O Evangelho começa dizendo assim: Jesus viu as multidões e compadeceu-se delas. Deus olha a humanidade.
E nós sabemos mais do que nunca, irmãos, que a humanidade hoje está doente. Uma humanidade que não sabe aonde está a vida, por isso se perde por caminhos errados. Por quê? Porque é como um rebanho sem pastor. Um rebanho que não tem, que bate a cabeça, que não sabe onde tem boas pastagens, que no fundo não sabe aonde está o perigo e que muitas vezes está aí no meio do mundo perdido. Essa é a realidade do mundo. E nós, irmãos, muitas vezes olhamos para o mundo e qual é a sensação que nós temos diante do mundo? O mundo está perdido. O mundo... Escuta, quando você diz isto, você não acredita em Deus? O mundo não está perdido. O mundo, Deus sempre olha para a humanidade e percebe que a humanidade tem possibilidade de ser salva. Porque se a humanidade não tivesse possibilidade de ser salva, Deus já nos teria abandonado há muito tempo. Mas Deus é amor e misericórdia. E Ele acredita de verdade que o homem pode ser salvo. Mas isso é necessário. Quando Ele fala assim ainda... Então disse a seus discípulos: a messe é grande, os operários são poucos. Pedi ao dono da messe. Sabe o que significa esse pedir? Rezar. A missão, irmãos, ela não é uma missão assim, então eu vou lá no mundo e pronto, né? Anunciar para o mundo. É preciso ter o Espírito. É preciso de verdade que o Senhor nos fortaleça para podermos de verdade testemunhar este amor, testemunhar esta presença de Deus. Por isso Deus escolheu os apóstolos. Vocês sabem que o termo apóstolo significa o quê? Enviados. Quem são esses apóstolos? Não são simplesmente os padres, os religiosos, não. Todos nós somos apóstolos, somos chamados por Deus. Deus conhece cada um de nós, irmãos, pelo nome, e por isso Ele nos chama. Se nós olharmos aqui a lista dos chamados pelo Senhor, nós vamos ver que são pessoas que também tiveram dificuldades, tiveram sofrimentos, tiveram pecados, né? Todos, né? Não são experts, pelo contrário, mas pessoas que acima de tudo se colocaram na disponibilidade. Isto é importante, a disponibilidade. Deus chama, nós temos que dizer: estou aqui, Senhor, me envia, né? Como Ele fez com o profeta, né? Assim para cada um de nós, irmãos. E é necessário isto. E o que vamos anunciar? É o Senhor que fará por meio de nós. Fará o quê? Salvará a humanidade. Por isso, dizer, o reino dos céus está próximo. Na verdade, irmãos, quando a gente pensa que o mundo está perdido, então Deus não está com o homem. Mas pelo contrário, quando dizemos que o reino de Deus está próximo, o reino de Deus está aqui, né? Está aqui. O reino de Deus se faz presente. Nós vamos ouvir na oração antes na coleta aqui, que fala deste reino que se manifestou, que é o reino de Jesus Cristo, o perdão. A reconciliação com Deus significa a salvação da humanidade. Nós fomos reconciliados com o Pai.
esta humanidade que tinha se perdido por causa do pecado, Cristo veio para reunir esta humanidade e dar a salvação a ela. Por isso nós temos este anúncio na nossa vida. Apesar das nossas debilidades, nós temos a graça de conhecer o amor de Deus e de saber que por Ele nós somos redimidos, nós somos salvos. Por isso, irmãos, que nós possamos também testemunhar isto. Curai os doentes. Tantas pessoas doentes, tantas pessoas feridas na alma e no espírito, tantas pessoas sem entusiasmo, tantas pessoas que na verdade se sentem derrotadas, se sentem doentes. Você olha para a cara da pessoa, você enxerga tristeza na alma, E é preciso, irmãos, levar esta boa nova, ressuscitai os mortos. A morte física não é um mal. O problema é a morte ontológica, a morte do ser. E tem muita gente que vive embora estando morto. Você olha para a pessoa, está morta. Não tem entusiasmo, não tem motivação de viver. Vive por viver. Isso significa que a boa nova de Cristo não chegou a ela, que a ressurreição ainda não chegou até ela. É preciso, irmãos, purificai os leprosos. Vocês sabem que a lepra era uma doença que na verdade excluía as pessoas. E quantas pessoas vivem no isolamento, excluídas? Porque talvez não aceitam os seus pecados, olham para si e não aceitam as suas misérias, e não conhecem o amor de Deus que as libertou disto. E é verdade, irmãos, existe possibilidade de vencer o pecado? Claro que sim. Claro. Os escravos do pecado são aqueles que acham que não pode vencer os seus limites. Nós não, mas a graça de Deus pode. E se você deixa esta graça agir na tua vida, você experimenta este amor. E você experimenta esta salvação. Expulsai os demônios. Quanta idolatria existe no mundo e dentro de cada um de nós. Quantas? E o Senhor hoje, irmãos, quer que nós sejamos esses mensageiros da boa nova, da boa notícia, de dizer, Deus te ama, de dizer ao mundo, existe uma saída, existe a salvação. Coragem, E mostrar o caminho. O caminho não sou eu, o caminho não são vocês, o caminho não é a igreja, o caminho é Cristo. Porque é Ele que salva, é Ele que liberta.